Fala amigos, graças e paz, Daniel por aqui e eu quero entrar junto contigo no terceiro vídeo da série Virando a Chave. E o tema proposto para esse vídeo é: se a chave não virar, não adianta. O livro é João, o capítulo é o número 6 e veremos Jesus amando, Jesus servindo, Jesus ministrando, Jesus trazendo luz para a vida de pessoas, para uma era, para um povo. Nós veremos Jesus preocupado com a vida física dessas pessoas. E aí Jesus abrindo uma aula para os discípulos, para os seus discípulos, para aqueles que assumiriam posições futuras de ministros e grandes ministros do Evangelho. Jesus pergunta: como alimentaremos tantas pessoas? E seus discípulos, sem saber o que dizer ou como alimentar mais de 5.000 pessoas, alguns deles Filipe diz, 200 dinheiro não darão para tantos. E aí Jesus libera a palavra: mande que todos se sentem. Ele pega os pães, pega os peixes e dá graças ao Pai, e mais de 5.000 pessoas comeram. Os discípulos estão ali, cara, e a palavra discípulo em hebraico significa alunos, ou seja, eles estão ali, estão andando com Jesus para quê? Para aprender. Eles estão sendo ministrados, instruídos, eles estão deixando que o velho vá para o novo vir sobre a vida deles, para que eles possam posteriormente fazer também discípulos. E esse é o contexto do Evangelho de Cristo. E aí no capítulo 6 já começa lindo. Jesus está ali, está ensinando, está instruindo e também está alimentando pessoas, tanto espiritualmente como fisicamente. Só que o capítulo 6 é grande, é extenso. Então o povo que comeu do pão novamente vai atrás de Jesus, porque eles vão ao mesmo lugar e não encontram mais o mestre lá. E do capítulo 25 para baixo nós veremos o povo perguntando: Rabi, onde tu está? Nós fomos atrás, não te achamos. E Jesus vai abrir o discurso que nós costumamos dizer que é um discurso duro, um discurso que nós realmente sabemos se somos discípulos que buscamos pão e peixe, ou se nós somos o discípulo que queremos o pão vivo que desceu do céu. Porque nem todo mundo quer ouvir uma palavra de exortação. Nem todos, cara. Isso é notório. Em qualquer culto que você for, que tem palavra que confronta a mudança da vida do homem, geralmente são cultos vazios. Os cultos cheios que nós vemos são cultos com palavras de motivacional, essa é a palavra, quase não saiu, mas saiu. E aí Jesus está formando discípulo. O sentido de formar discípulo é fazer com que eu e você saia do campo de meninos e cresçamos espiritualmente até chegarmos à unidade de fé de Cristo Jesus, a estatura de varão perfeito, cara. É a imagem do primeiro filho. Como Paulo afirma: cara, vocês já têm tanto tempo de cristãos, já era para vocês estarem ensinando pessoas, instruindo, e vocês ainda precisam dos primeiros passos do Evangelho, ou seja, vocês ainda precisam de tomar leite como crianças, vocês não evoluíram, vocês não cresceram espiritualmente, é isso. O discipulado, ele vai trazer os conceitos e o caráter de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida. E aí Jesus está ensinando a galera. E aí Jesus abre o seu discurso e diz: na verdade vos digo, não me buscais pelos sinais que vocês viram, mas vocês me buscam pelo pão que vocês comeram e se saciaram. Trabalhar não pela comida que
perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. E aí começa o discurso de Jesus. Jesus abre um discurso, porque Jesus não veio para massagear nem o meu nem o teu ego, cara. Jesus não veio morrer na cruz para nos enriquecer e nos dar uma vida tranquila, simples, fácil e etc. Não, a Bíblia diz que o reino ele é tomado à força. Então não é só alegria, não é só gozo, o reino dos céus, ele é tomado à força. Há tempestade, há dia ruim, há perseguições de pessoas, seja da tua igreja, seja da tua família, há perseguições de pessoas de todos os lados, há guerras espirituais, guerras visíveis que outros veem nós guerreando e guerras invisíveis que só nós sabemos as guerras que nós temos enfrentado. Mas a pergunta é, qual o tipo de discípulo que nós somos? Os que buscam o pão e o peixe ou os que buscam apenas o pão vivo que desceu do céu, o qual Deus o selou? Esse que nos dará uma vida eterna, como ele diz, trabalhai pelo que permanece. Trabalhai pela eternidade, cara, não pelas coisas tangíveis que você hoje tem e amanhã já não tem mais. E aí a galera vai começar a dizer, olha só, mas os nossos pais comeram um pão que desceu do céu, e Jesus vai dizer assim, mas eu vos afirmo que não foi Moisés, foi o meu pai que deu o pão para seus pais comerem. Mas o verdadeiro pão que desceu do céu sou eu, Jesus está afirmando para eles. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe lá no 34, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ou seja, a galera ainda está na visão do pão, do comer e se saciar. E amanhã você volta, come de novo e se sacia. Jesus está falando de coisas eternas. Jesus está ensinando aos seus discípulos, não apenas os 12, mas Jesus tinha uma gama de discípulos. Além dos 12, a parte que ele escolheu para ministrar sobre a vida deles, para que esses fossem os ministros da igreja. Nós vamos entender isso no capítulo 6, quando Jesus finaliza o seu discurso e a Bíblia diz que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus a partir daquele momento. Por quê? Porque quando a verdade ela é falada com firmeza, nem todos estão aptos a suportá-la. Então a minha primeira opção é ir embora. Se Jesus fala algo que eu não suporto, que eu não concordo, que eu acho que é demais para mim, como a galera diz, eles vão começar a dizer, quando Jesus começa a afirmar, eu sou o pão que desceu do céu, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue para ter parte comigo. A galera vai começar a dizer, dura esse discurso, quem pode suportar, quem pode ouvir? Em alguns pontos, no capítulo 6, eles vão afirmar que Jesus é o filho de José, cara. Que quem era ele para dizer que desceu do céu e etc. Ou seja, são pessoas que estão no meio, judeus, que estão ali no meio murmurando, trazendo conflito, contradição daquilo que Jesus está ensinando, está instruindo. E uma massa de pessoas assumiram para suas vidas aquilo que os judeus estavam trazendo de conflito. E lá no capítulo 60 vai dizer, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? E aí muitos discípulos deixaram Jesus naquele momento. Muitas pessoas, cara, se afastaram. Muitas pessoas abriram mão do comer o pão da eternidade para comer o pão temporal que hoje tu tem e amanhã você precisa ir atrás para novamente ter. Hoje, século 21, é a mesma coisa. Alguns de nós ainda, discípulos,
não suportamos a sã doutrina, as palavras que nos confrontam a mudar, como Jesus disse a Nicodemos, olha só, você tem que morrer e nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, uma nova visão, não visão humana, cara, mas visão bíblica. A visão é de Jesus, o reino é dele, a palavra é dele, o céu é dele, cara. A visão é dele, não nossa. E aí Jesus está dizendo para essa galera, olha só, vocês precisam mudar de vida e não me procurar só pelo pão que eu posso fornecer e saciar a fome de vocês hoje. Amanhã vocês vão ter fome de novo. Trabalhe pela comida que não perece, cara, que permanece para a vida eterna. Será que nós também não temos buscado ele só pelas coisas passageiras? Mesmo sendo um discípulo, Daniel, eu sou da igreja, beleza, e aí? Você pode estar na igreja há 10 anos e você pode ser um discípulo que só está na igreja pelos benefícios, por se saciar em uma área. E o dia mal? Nós só sabemos quem somos quanto a discípulos no dia ruim, quando o dia ruim chegar. Aí sabemos, de fato, se nós estamos ali servindo, amando, influenciando pessoas no dia ruim. Se nós permanecemos ou se nós abrimos mão e saímos fora. Por quê? Porque o Deus que eu professo não me escuta mais, não me ouve mais. Minhas orações não passam do teto. Tudo dá ruim na minha vida. Os portos se fecharam. Pessoas próximas morreram e etc. São dúvidas, começam a surgir. Que nem os judeus. Lá no 41, eles começam a murmurar do que Jesus está dizendo. Está trazendo conflito. Então são muitos conflitos que surgem. E aí? Quem somos? Qual o tipo de discípulo nós somos? Os que buscam o pão e o peixe? Ou os que trabalham pelo pão que desceu do céu? Os que trabalham pela eternidade. Depois que todos vão embora ali, fica os 12 discípulos, Jesus olha para eles e afirma, lá no 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? E aí a famosa frase do discípulo que entendeu o seu papel, os ensinamentos, quem era o mestre e sobre qual palavra ele estava andando. Ele vai afirmar, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É isso. Se a chave não vira, não adianta. Você pode estar na igreja 10, 15, 20 anos, mas se a tua chave não virar e entender que o que Pedro afirma, nós temos visto e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem somos, cara? Quando o dia ruim chega, quando as portas se fecham, quem somos nós? Qual o tipo de discípulo? Aqueles que resmungam, que murmuram de tudo da vida. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se tem trabalho, reclama. Se não tem, reclama. Se tem o que comer, reclama. Se não tem, também reclama. Reclama da igreja, reclama da palavra, reclama do louvor. Nós reclamamos de tudo, de todos. Quem somos, cara? Será que nós não precisamos virar a chave dentro de nós, do discipulado, e esquecer quem somos e morrer novamente? Muitos de nós precisamos morrer de fato e novamente nascer, não a imagem de homem novamente, mas a imagem do primeiro filho, Jesus Cristo. Guarde essa palavra. Se a chave não virar, não adianta.